Esse videocast é um oferecimento do estúdio Impulse Room com apoio dos Pastéis de Belém e da clínica BioHealth by Annie Seward. Meu Deus. Começar, Nuno. Ai. Bom, vamos lá. Essa é a hora. Dá um nervosinho, né? Imagina pra mim, né? Que eu não sou apresentador. Tô aqui de gaiato. Talento nato. Olá, eu sou o Matheus Pastique e você está no Atrás da Cena, seu videocast que celebra a arte, mentes criativas e os bastidores do mundo do entretenimento. Nosso convidado de hoje é um artista que assume riscos e encara desafios sem medo. Formado na academia e nos palcos, ele se destaca pela versatilidade, o que o tem tornado um talento disputado dentro e fora do circuito mainstream. No teatro e em espetáculos encenados em Portugal e além das fronteiras, assumiu funções no palco e atrás da cena. Nas telas, além de novelas e séries, estrelou filmes que foram um sucesso de bilheteria e percorreram festivais internacionais. Conhecido nos bastidores pela simpatia e humildade, ele é um ator, autor e encenador que está sempre experimentando e se expandindo. Preparem-se para conhecer mais desse artista incrível. Nuno Nolasco, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Muito Meu obrigado. Deus, que apresentação. Nem sei como é que hei de lidar com isso. Olha, é um prazer enorme nosso ter você hoje aqui no Atrás da Cena. Eu tenho certeza que nosso bate-papo vai ser tão gostoso que a gente nem vai sentir o tempo passar. De certeza, isso de certeza. E ó, aqui é assim, Nuno, pra gente começar, a gente já começa festejando, celebrando. Ok. Então eu queria te convidar para que você puxasse um brinde para esse encontro de hoje. Ok. Aqui você brinda, Nuno Nolasco. A nós e ao Atrás da Cena e ao teu projeto. Obrigado, amigo. Muito obrigado pelo convite. Que delicinha. Tá. Vamos lá. Nuno, você é um artista de 37 anos. É verdade. Mais de 50 trabalhos aí no currículo. Já teve a oportunidade de trabalhar em outros países e ver seu trabalho também sendo exibido em outros países. Com uma trajetória assim tão exitosa, como é que o Nuno Nolasco, mas aquele que está atrás da cena, como que ele enxerga o sucesso hoje? Nossa, começamos bem. Não sei, olha, acho que a palavra sucesso foi sempre uma coisa que me assustou muito. Eu, antes de estar nas artes performativas, tive em arquitetura antes. E há uma coisa qualquer que nas artes visuais e na arquitetura há um certo pudor perante a arte que nas artes performativas muitas vezes via entretenimento, perde-se esse pudor porque é normal e é bom que assim seja, porque não há esta coisa de sou ator, não sou ator, tá. Mas então parece que eu venho ainda desse legado, um bocadinho de herdar essa coisa meia. Eu acho que para mim foi muito difícil dizer que era ator. Sabes, dizer, assumir, eu sou ator. Caramba. Eu já estava a trabalhar, eu comecei a trabalhar aos 19 anos, não é? Nos Morangos com Açúcar, malhação portuguesa. E a verdade é que eu já fui tirar o conservatório de teatro e a dada altura eu já estava a trabalhar há muitos anos e não me considerava ator. Achava sempre que ainda era um aprendiz, como acho que ainda sou. E portanto essa ideia de sucesso para mim é assim, sei lá, eu olho para o meu percurso e fico feliz por ter tido também o privilégio e o trabalho, e atenção, e o retorno de tudo aquilo que fui trabalhando. E acho que tive felizes encontros dentro desse percurso. E então fez com que eu, de alguma maneira, pudesse fazer coisas altamente comerciais, como tu disseste na tua apresentação, mais dentro do mainstream, como continuar a fazer coisas altamente alternativas e marginais. E isso, para mim, eu olho para trás e penso, que bom que eu pude estar sempre nestes dois planos. E isso sim para mim é o sucesso, acho eu. E vem cá. Poder
ter tido isso. Você acha que o sucesso, ele também é uma questão de sorte ou é uma questão ali de um árduo trabalho? Ou dos dois? Eu acho que a sorte pode agir no momento em que te coloca no sítio certo, à hora certa. Isso pode acontecer, não é? Tu estavas na altura certa, no sítio certo, cruzaste com a pessoa certa. Agora, a manutenção do teu trabalho, o teu percurso, a estabilidade, tu manteres-te aqui, isso já não tem nada a ver com sorte, a meu ver. Acho que tem a ver com trabalho. E acho que tem a ver com investimento. E aí eu também acho que é igual também para o talento. Eu acho que o talento é uma coisa, como é óbvio, está à vista. E portanto tu vês e reconheces. Mas o talento não é tudo, não é? Tu precisas de, atrás da cena, ser um ótimo profissional, trabalhares em equipa, saber qual é o teu lugar, saber qual não é o teu lugar, etc, etc. E investires e trabalhares para que possas potenciar o teu talento e o talento de todos os outros. Isso para mim é o mais importante. Que é, o meu talento só existe se o teu existir e se todos nós aqui existirmos com... Percebes? Sim, é um conjunto, É um né? conjunto. É um conjunto. Eu mesmo que esteja a fazer um monólogo, eu mesmo que esteja sozinho em palco ou à frente da câmara a fazer o meu filme e sou só eu tenho, por definição, ele tem sempre que ser visto. E portanto, quando é visto, já há um diálogo. E eu não estou a trabalhar sozinho, não estou a trabalhar para o meu ego. E isso para mim... Acho que é isso, acho que a sorte pode-te colocar às vezes no sítio certo, à hora certa, e dar-te a oportunidade. Agora não te faz uma carreira. Sim. Acho eu. E a sua carreira é muito linda. Hoje aqui nós vamos falar sobre alguns das personagens do Nuno, e olha, são muitos. Agora, Nuno, imagina a seguinte coisa, vamos lá. Imagina que você vai num bar, e aí você conhece uma pessoa. E essa pessoa descobre que você é ator. E aí ela pergunta para você, ela pede para você uma indicação de algum trabalho seu. Conta pra gente qual trabalho você indicaria para uma pessoa que você acabou de conhecer. Depende, eu normalmente falo sempre de 2 ou 3 filmes que eu acho que como protagonizei ou co-protagonizei foram filmes de charneira para mim, que foi O Mar Infinito, ponto número 1, foi o primeiro filme que eu protagonizei, a primeira longa-metragem, e que foi extremamente importante para mim, e é sci-fi, é ficção científica, e então há todo um universo também que para mim é muito... remete ao meu eu adolescente, meio geek. Depois há As Doce, portanto o Bem Bom, que é o filme da Patrícia Sequeira que eu faço, portanto que é uma biopic, e eu faço de José Carlos, que foi um estilista super importante em Portugal, que infelizmente já morreu há alguns anos, e ter tido o privilégio de poder fazer ou tentar fazer dele, ou seja lá o que for, acho que foi extremamente importante para mim. E por exemplo aí já é um filme, aqui estou a dar 2 filmes, um muito alternativo e muito dentro do circuito de festival internacional, etc, de nicho, não é? Que é o sci-fi, e outro que é para as grandes massas, que é a banda portuguesa, a primeira girls band portuguesa, e eu faço precisamente o estilista que as vestia, que era precisamente por isso que elas eram conhecidas pelas Nós vamos falar disso aqui, nós portanto, vamos falar. 2 eu diria, e depois se calhar em teatro, depende, depois se calhar tentava perceber se a pessoa costuma ir ao teatro e onde é que, ou se já me tivesse visto em algum espetáculo ou não sei. E nos bastidores aí desses trabalhos que você citou, tem alguma história que tenha te marcado? Sim, olha, por exemplo, no Bem Bom, acho que houve eu até então já tinha feito uma data ou seja, já tinha feito novelas, mas dentro do cinema, ou do registro do cinema, ou da série, que hoje em dia também é filmada muito à imagem do cinema, foi a primeira vez que eu estive a trabalhar, ou seja, nós tivemos um mês de preparação, mesmo a trabalhar sobre a ideia de personagens, e neste caso, como eram pessoas ou que estavam vivas ou que já viveram, mas portanto eram pessoas reais, e que nós tínhamos que, no fundo, não nos foi pedido para imitar nunca aquela pessoa, mas tínhamos que ir ao encontro daquilo que ela representava. E então nós fomos dirigidos pela Ana Padrão, que estava a fazer direção de atores nesse filme. E eu lembro perfeitamente de irmos para uns ensaios, e eu achava que íamos para um ensaio, aquele ensaio básico de cinema, com os guiões e com a mesa, assim, um bocadinho aborrecidos às vezes. E chego e estávamos numa sala de ensaios, e ela diz, ok, descalcem-se, não sei o que, vamos fazer exercícios, portanto de repente era uma aula de teatro.
E começámos a descobrir como é que era aquela personagem em criança, como é que era o animal daquela personagem, E há um momento mais à frente, depois de nós já termos desenhado mais ou menos a nossa personagem, que ela diz amanhã, ou seja, já estávamos a fazer ensaios de grupo, e ela diz amanhã venham com a personagem, ou seja, venham mesmo de casa, tragam-na de casa, porque eu acho que vocês agora estão a relaxar e não estão a chegar ao sítio que eu acho que é necessário. Você acha que isso te marcou? Isto marcou-me porque no dia seguinte eu pensei, ok, o que é que eu vou fazer? Então, eu fui ao meu guarda-roupa, eu vesti-me à imagem daquilo que eu achava que era o Zé Carlos, penteei-me dessa maneira, peguei nas minhas coisas de arquitetura, fiz uns sketches como se fosse de designer de moda, eu recriei os sketches, todos os desenhos dele como se tivesse eu feito, e chego de pasta de arquiteto na mão, não é? Com os desenhos, todo montado. E chego antes, eu estava na sala de ensaios, e chega a Patrícia Sequeira, a realizadora Ana Padrão, e diz, olham para mim e dizem, olá. E eu, olá Zé Carlos, tudo bem? E foi, eu acho que para mim, que eu tinha feito isto na escola, e até achava, eu julgava-me um pouco, sabes, tinha aquele juízo de valor a dizer, ai, pelo amor de Deus, vá lá, tipo, a personagem é o que nós quisermos, eu não preciso que ela deixe. Então às vezes tinha até um juízo de valor em relação a este tipo de protocolo. Eu percebi que ali eu precisava mesmo daquele momento. E elas as duas ficaram assim, e disseram, muito prazer, Zé Carlos. Pronto, e a partir daí, todo o ensaio, eu não saí da personagem. E aquilo foi extremamente essencial para eu perceber também como é que ele se relacionava, como é que ele estava no dia-a-dia, como um exercício de improvisação. E eu estava a tremer. E isso, por exemplo, foi uma coisa que, a partir daí, também tirei esse estigma, sabes? Essa coisa de... Porque lá está, como também tive muitas vezes um percurso bastante alternativo em que não te é convocado o lugar da personagem, é-te convocado o lugar do performer, do teu corpo, da tua voz, do teu eu político, do teu eu social. Ali não é, eles não me queriam ver a mim, queriam ver a personagem. Então eu estava com o estigma de pensar, agora vou ter que brincar às personagens, sabes? Então também foi mesmo um clique para mim, foi tipo, deixa-te de parvoices e mergulha. Mas você ficou o tempo inteiro na personagem? Sim, durante o período do ensaio. E fora, atrás da cena, você também mantinha o personagem? Durante esse ensaio tive sempre assim. Ou seja, parávamos de ensaiar e a Patrícia dava indicações sobre as cenas, não sei o quê. A Ana Marta, que era com quem estava a contracenar comigo, só ficava assim a olhar, tipo, ela tinha trazido uns saltos só para se sentir mais dentro da personagem dela e não sei o quê, e só dizia assim, Nuno, e eu, desculpa, quem é o Nuno? Não, sou o Zé Carlos. Você sabe que isso já aconteceu comigo, eu sou caracterizador também. Claro. E uma vez eu fiz um trabalho com uma atriz que ela entrou, desde do camarim, ela entrou já vestindo a personagem. E era uma personagem muito louca, era uma coisa muito, muito alto astral. E eu não sabia, porque ela não contou. Olha que engraçado, ela não falou que estava fazendo isso. E eu e essa personagem nos demos muito bem, fiquei amigo dela. Essa história é verdade, que acho que a pessoa sabe quem é. E o curioso é que eu, em momento algum, desconfiei que ela estivesse interpretando, e aí na estreia do filme, foi muito engraçado que apareceu ela com o marido completamente diferente, porque aí, de fato, claro, era ela a atriz. Ela a atriz, sim, né? Sim. E eu achei isso muito curioso. Realmente, eu vejo que tem alguns atores que usam essas técnicas para se fortalecer mais, né? Eu acho que às vezes que há projetos que tu tens que mergulhar de uma certa... Por exemplo, eu gosto de mergulhar na temperatura do projeto. Ou seja, se eu de repente estiver a fazer como a Mar Infinity, que era uma coisa que supostamente eu estava sozinho no mundo, ou seja, já era uma pessoa que tinha sido deixada para trás no planeta Terra e que não tinha migrado para um novo planeta, havia uma melancolia, uma solidão que eu acabei por passar para o meu dia-a-dia. Eu durante aqueles 2 meses que estava a filmar, eu não me apetecia muito ir para jantares sociais, ou sair à noite, ou fazer, sabes, é porque eu estava naquela temperatura, mas era eu. Ou seja, naquele sentido, eu acho que aqui neste ensaio o que aconteceu foi, eu percebi que podia jogar esse jogo, podia brincar ao Zé Carlos, e depois podia saltar, como é óbvio, depois a seguir na rodagem não estava assim, eu chegava, era o Nuno e estava na brincadeira contigo, mas ajudou-me a conseguir ter o gatilho certo para entrar dentro daquela personagem, e foi muito importante mesmo.
mesmo como crescimento de ator. Foi muito importante para mim. Esse filme é muito incrível, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Olha, Nuno, a gente, numa rápida pesquisa que a gente faz na internet com o seu nome, já dá para perceber que você é um ator muito requisitado e que vem emplacando vários sucessos ali, vários trabalhos em seguida. Só esse ano, gente, foram pelo menos 4 lançamentos no audiovisual com o Nuno. As minisséries Mulheres às Armas, Lugar 54, a série Daqui Houve Resistência e o curta-metragem Arriba Beach. Nuno, uma curiosidade minha, você é daquele tipo de ator que agarra todas as oportunidades ou você prefere escolher aquela que se alinhe melhor com seus objetivos artísticos? Eu acho que, infelizmente, muitas vezes depende do lugar onde tu estás, não é? Profissionalmente também, ou seja, e agora vou falando monetariamente também, não é? Felizmente, lá está, é isso, eu desde que comecei a trabalhar com 19 anos, depois durante o conservatório ainda trabalhei em restaurantes, em coisas, para poder estudar ao mesmo tempo, mas felizmente a partir do momento em que saí, que terminei a licenciatura e mesmo depois já no mestrado, eu comecei a trabalhar na área e nunca mais parei. Portanto, eu não necessitei voltar a trabalhar noutras áreas. Sendo que dentro da minha área já fiz direção de casting, já fiz desenhos de luz, ou seja, depois aí eu vou a várias áreas, mas estou dentro da área. Agora, e isto também faz com que, se eu estiver numa altura em que tenha menos trabalho, em que me aparece um projeto qualquer que eu, se calhar, noutra circunstância poderia dizer que não, ou não me interessar tanto, há alturas em que tens que dizer que sim. Agora, eu felizmente tenho tido esse privilégio de conseguir oscilar naturalmente, quase muito sem fazer uma grande escolha. As coisas que me vão aparecendo são sempre muito certas e muito justas. E quando às vezes se sobrepõem, posso lá estar a decidir. E eu acho que o que tem acontecido para mim, que tem acontecido de maneira natural, é como eu oscilo muito entre o teatro e o cinema, ou o cinema e as séries, entre o audiovisual e o teatro, é engraçado que às vezes quando me aparecem certo tipo de projetos do audiovisual que eu se calhar, se estivesse livre, ia-me custar dizer que, ou seja, eu teria que dizer que não, mas ao mesmo tempo ia ser terrível, calha sempre numa altura em que eu estou ocupado com teatro e vice-versa. Então a coisa acaba por fluir naturalmente. Mas sim, posso dizer que sim, que gosto de escolher, gosto de ir escolhendo. Ou gosto de perceber de que maneira é que eu posso de que maneira é que eu posso adicionar àquele projeto. Por exemplo, eu todos os anos eu tento fazer sempre, por exemplo, curtas-metragens universitárias. Sim. Porque acho que é extremamente necessário. Sim. Para mim, ator, e para nós, atores, conhecer a nova geração, quais são os alunos de cinema que vão sair agora, e é extremamente necessário para eles poderem trabalhar no seu projeto final ou no seu projeto de segundo ano com atores já experientes. Portanto, é uma win-win situation, não é? Toda a gente fica a ganhar. E há muitos atores, por exemplo, que não fazem isso. Eu, por acaso, posso-me, se calhar, dar ao privilégio de fazer isto, porque isto são projetos que eu não vou receber, não é? Eu não estou a receber por um projeto universitário, eles não têm dinheiro. Pois. Mas, para mim é extremamente necessário. Se eu tiver tempo e se alguém, ainda agora me ligaram, por exemplo, para um lusófona, e de repente eu pensei, ok, se calhar ali, numa semana entre projetos em que eu estou livre, por que não? Aconteceu assim de você ter 2 convites ao mesmo tempo, um convite como um protagonista, mas um outro que seja uma participação menor, porém num projeto que te interessasse mais? Isso já aconteceu na tua história? Já me aconteceu eu ter que optar por projetos, sim. Já me aconteceu, infelizmente. Ou porque... E depois para mim entra uma coisa de... Para mim o compromisso é muito importante, mesmo. Eu acho que quando eu digo que sim a um projeto, mesmo que se calhar, pronto, a não ser que eu de repente, decidimos os dois fazer agora um espetáculo de teatro sem dinheiro, estamos aqui a tentar juntar uns trocos, etc. Bora. Passa-me a aparecer um filme da Marvel, eu vou dizer, Mateus, lamento, mas eu vou ter que ir, não é? Não posso dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, eu tentarei sempre não te prejudicar com isso, ou seja, perceber, e isso já me aconteceu. Eu, por exemplo, ano passado, por causa do espetáculo do Encore à Tout que estreiei em Paris, no final do ano passado, eu já tinha dito que sim, era um projeto também que me interessava muito, mas eu hipotequei um protagonismo num filme, que calhou exatamente para as mesmas datas.
E isto é terrível, porque tu sabes que a seguir vais ter 2 meses que se calhar não vais fazer nada, ou tiveste 2 meses antes sem fazer nada. E pensas, porquê é que tinham que ser os dois aqui ao mesmo tempo? É sempre assim, né? Esquece. Sempre desse jeito. Sempre. Olha, na sua trajetória artística, ela abrange vários gêneros, né? Comédia, ficção científica, dramas históricos e biográficos, teatro experimental, é um monte de coisa. Tem algum gênero que te dá mais prazer ou que te realiza mais como artista? Olha, eu acho que já tive esse... Durante a escola toda tinha muita coisa de... As pessoas achavam sempre que eu era muito o tipo galão, o protagonista sério, dramático, E eu tinha muito... Era muito difícil, eu achava que não tinha graça nenhuma, que não fazia bem comédia. E felizmente, a seguir a ter terminado a licenciatura, tive 7 anos numa companhia em que, de facto, quando tu estás num ambiente de companhia, tu tens os teus pares a dizerem-te assim, tu já fizeste isso no espetáculo anterior, bora, agora arrisca, vai para o outro lado. E era uma companhia de autor, ou seja, o encenador escrevia para nós. E nisso, por exemplo, foi um privilégio, eu pude fazer coisas que eu acho que nunca me tinha imaginado fazer. Eu fiz teatro em cima de uma carrinha de caixa aberta no meio do Castelo de São Jorge, a recitar bocage, percebes? Ou seja, coisas altamente cómicas, com perucas, não sei o quê, que eu tinha um bocado de estigma de achar que, eu não sou esse tipo de ator, e de repente fui. Portanto, isto para dizer, acho que há registros no teatro que eu me identifico mais e registros no audiovisual que eu me identifico mais. Acho que no audiovisual, para mim, o que mais me dá gozo é o projeto em si. Ou seja, mais até do que o meu ponto de vista do ator, de aquela personagem. Eu acho que, por exemplo, as temáticas, quer ou seja, de género de horror ou terror ou sci-fi, eu gosto muito. Chegou já a fazer alguma vez? Já fiz. Eu tenho uma data de curtas com o Guilherme Daniel, já fizemos 3 que são todas de terror, e fiz a longa-metragem do Gabriel Abrantes também, que eu depois já falo um bocadinho, mas que também é um filme de terror, e esse aí é mesmo daqueles ou seja, construído à americana, com os planos de gritos, com as pausas todas para assustar, etc, e eu acho muita graça. Esses curtas-metragens que você já trabalhou, eles estão disponíveis em alguma plataforma? Eu acho que algumas delas estão no Filmin, sim, penso que sim. A maior parte delas eles costumam até fazer, às vezes, por exemplo, com o Motel X, que é o festival que até vai começar. No Motel X eles têm uma coisa toda de... Bem, você já conhece esse barulhinho, né, Nuno? A galera que tá em casa já conhece esse barulhinho. Vem cá, Nuno, já aconteceu do teu telemóvel tocar assim no momento inapropriado? Já, mas felizmente nunca numa coisa assim muito grave. Não chegou a ser constrangedor? Não. Mas por acaso eu sou um bocadinho paranoico com a questão do telemóvel. Mas quem acompanha o Atrás da Cena já sabe. Quando toca o telefone é para anunciar que vai começar o nosso quadro 1, 2, 3 testando. Agora vamos brincar um pouquinho, Nuno? Por favor. Com seu conhecimento sobre o mundo do entretenimento. Ui, vamos ver. Nuno Nolasco, você tá preparado? Preparadíssimo. Então, pergunta número 1. Qual filme de época ganhou notoriedade por mostrar um par de tênis All-Star, ao retratar a vida da rainha francesa famosa pela frase "Se não tem pão, que comam brioches"? Vou te dar 3 opções, hein? Vamos lá. Opção A, Cleópatra. Opção B, Elizabeth. Ou opção C, Maria Antonieta? Maria Antonieta. Caraca, cara, começou muito bem. Que é lindo esse plano da Sofia Coppola. Esse filme é lindo e quando aparecem os All-Star é mesmo... É maravilhoso. Aquelas piscadelas de olho. É isso aí que o Nuno falou. É um filme de 2006 da diretora Sofia Coppola e a figurinista Milena Canorero, junto com ela, incluíram um par de All-Star entre os tamancos da mulher do rei Luís XVI. A brincadeira foi entendida como uma forma de realçar as abordagens mais modernas que o filme faz sobre a vida da Maria Antonieta e da corte francesa no século XVIII. É um filmaço, realmente. É lindo. Você também já participou de produções de época e interpretou personagens biográficos, como o José Carlos, estilista que durante anos cuidou do visual da Banda Doce, como você já tinha falado anteriormente. Esse grupo feminino português fez muito sucesso na década de 80 e teve sua história contada no filme Bem Bom, como você havia falado.
Qual foi a sua escolha ao dar vida a esse personagem? Você quis ser mais fidedigno ali à persona do José Carlos, ou você compôs esse personagem mais livremente? Você falou ali, você já começou a contar pra gente a história que você começou a compor ele em casa. Sim, Conta um pouquinho mais pra gente. Aí as imagens da sua personagem. Eu acho que neste caso, a Patrícia Sequeira, a realizadora, tinha uma diretriz muito clara, quer em relação às 4 protagonistas, portanto que faziam os papéis das 4 meninas da banda, quer para nós todas as personagens secundárias, diga-se. E ela sempre nos disse, eu acho que o core, não é? Tipo, o centro, o coração da personagem, ele já lá está no guião. Está nas ações, está na maneira como ele fala, está nos tempos, etc. Portanto, no fundo, o boneco vai ser desenhado pela figurinista, pela caracterização, etc. Portanto, no fundo, o que eu vos peço é que tentem ao máximo apanhar, se calhar, algum tipo de pormenores ou etc, mas eu não quero que vocês imitem. Eu não quero que vocês se transformem fisicamente ou etc, ou que mudem a voz, porque vocês também já foram escolhidos por parecenças, etc. Então, para mim, foi muito interessante esse trabalho com a Ana Padrão que eu estava a dizer. Por exemplo, houve um momento, eu estava em muitas cenas no filme, muitas vezes só em cena e não falava. Porque o Zé Carlos era uma pessoa extremamente silenciosa, era muito tímido, apesar de ser altamente snob também e muito confiante depois no seu trabalho, naquilo que ele fazia. E então eu tinha muitas cenas em que elas estavam todas as 4 até muito descontentes com as roupas, porque ele foi muito transgressor na altura, porque em 1980, no primeiro festival, elas aparecem com decote até aqui, quase desnudas, isto nos anos 80 em Portugal, logo 6 anos depois da Revolução, ou seja, ainda era um Portugal muito conservador. E então elas estavam, para Portugal, elas estavam nuas em cena. E elas próprias estavam tipo em luta, a dizer tipo, nós não queremos estar assim. E então eu tinha muitas cenas só de ficar assim a olhar para elas e etc. E foi engraçado que no exercício dos animais, não sei porquê, bem antes de estar a mergulhar na personagem, eu escolhi um mocho, uma coruja, para o Zé Carlos. Interessante. E de facto, o mocho e a coruja, ou a coruja, estão muitas vezes parados, só a olhar. E então era engraçado que durante a rodagem, às vezes, a Ana Padrão vinha ter comigo, ou a Patrícia, e dizia-me, não te esqueças do mocho, porque eu às vezes já saltava fora, eu estava meio distraído, não é? E de repente então era uma coisa quase só estática de estar, e estar só com os olhinhos a ver tudo a passar-se e a pensar, não vou comentar, não vou dizer nada, logo se vê, sabes? E isto foram estes pequenos detalhes que eu acho que o Zé Carlos tem, quando eu fiz a pesquisa também de entrevistas e etc, mas que a Patrícia sempre nos disse, não quero que tu imites, eu não quero, porque aliás o Zé Carlos tinha a voz muito mais aguda do que eu, tinha uma fisicalidade, era bem mais baixo do que eu, etc, tinha uma fisicalidade diferente, e ela disse, o boneco nós montamos com as roupas e com a caracterização, quero é que tu sejas verdadeiro aqui e que as vossas relações estejam criadas. E portanto, com nós, com os animais, eu com o mocho, eu criava a minha relação com elas. E isto já era o Zé Carlos. Vamos lá, gente, pergunta número 2. Bora. Qual filme, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, de Cidade de Deus, é baseado em uma obra do escritor português José Saramago? Opção A, 100 Anos de Solidão. Opção B, Ensaio sobre a Cegueira. Ou opção C, O Homem Duplicado. E aí? Opção B, Ensaio sobre a Cegueira. Cara, tu tá... Ó! Gente, que maravilha! Filmaço também, né? Ai. Ensaio sobre a Cegueira. Esse filme foi lançado em 2008. É uma adaptação do romance de o mesmo nome, escrito por Saramago. O elenco contou com atores de vários países, incluindo a brasileira Alice Braga. A história traz uma reflexão sobre a fragilidade do indivíduo e da ordem social diante de um mundo colapsado no qual as personagens perdem a visão. Muito lindo. Esse filme é incrível. E o livro também aconselho vivamente, porque é assim... O livro eu não tive a oportunidade de ler, mas o filme é muito forte. Queiras é fortíssimo, aquilo é mesmo assim um clássico. Nuno, você também já participou e já até começou aqui falando com a gente de trabalhos como no filme Mar Infinito, do qual você é protagonista e também interpreta um homem que precisa lidar com essas perdas e essa reconstrução num planeta em colapso,
educação ambiental, né? Como é que foi? Você começou ali falando um pouquinho, mas eu queria que você nos explicasse mais. Como é que foi dar vida, dar corpo a esse personagem? Aí algumas imagens, um filmaço também, muito legal. É muito lindo. Parabéns. Foi assim o meu primeiro protagonismo. Muito bonita também, sim, né? É isso. E ainda por mais foi com uma produtora com quem eu já trabalhei várias vezes, que é o Banda à Parte, que é uma produtora de cinema do Norte, portanto é das poucas que existe fora de Lisboa, e portanto também me dá um certo gozo que essas produtoras que já são um bocadinho, que por sua vez são sempre marginais e transgressoras porque têm que estar fora da capital, e poder também trabalhar com eles é sempre um privilégio. E portanto isto, eles para mim são família, e portanto e o Carlos Amaral escolher-me para fazer este protagonismo foi mesmo assim uma oportunidade para mim única. Foi assim mesmo, entrar nesta personagem foi, olha, digo-te que foi assim dos filmes em que eu estava em estado de graça a filmá-lo, e ao mesmo tempo dos mais solitários de sempre. E acho que tem a ver com isto que eu já tinha dito há pouco, que é, primeiro o filme foi quase todo filmado de noite. Ele só tem uns planos depois na altura do outro planeta, quando eu estou já no outro planeta, em que é de dia, e isto foram 3 ou 4 dias de rodagem. O resto o resto da rodagem toda foi de noite. E portanto, e tu sabes, não é? Que já tiveste muitas rodagens, sabes o que é estar a viver de noite. Pronto, o teu organismo, o teu corpo, tu funcionas de maneira diferente, o teu mood é outro. E portanto é desde o pôr do sol até ao nascer do sol, e tu tens que estar a filmar durante essas horas. E depois eu estava a ficar sozinho no Porto, portanto eu tive que ficar no Porto para filmar lá. Isto foi maioritariamente tudo filmado no Porto. O apartamento que me arranjaram era em frente ao decor quase principal, no centro da cidade do Porto. E eu tive muito tempo sozinho, ou seja, apesar de estar em rodagem, eu entro em todas as cenas. Sim. Há pouquíssimos atores, portanto sou eu e a Maria Leite, e depois mais três atores que fazem uma personagem, só fazem 1 ou 2 cenas, e o resto do filme somos nós sozinhos, ou eu sozinho. E portanto, mesmo a nível de rodagem, entre a ação e o corte, eu estava sempre sozinho, e nesta dilatação do tempo, nesta respiração pesada. E eu acho que este filme tem uma coisa que para mim me toca muito, que é a ideia de abandono, que é a ideia de tu ficares para trás. E eu acho que o Carlos, aliás, ele escreveu isto numa altura em que houve muita migração, ou seja, os portugueses começaram na altura também da crise. A maior parte dos jovens tiveram todos que sair de Portugal, não havia oportunidades de trabalho em Portugal. E o Carlos ficou. E então ele escreveu este filme nessa altura, porque sentiu que ficou para trás, que não tinha os skills necessários para ir para fora. E então criou esta metáfora de que o mundo inteiro, a população migrou toda para um novo planeta, porque o planeta Terra está em colapso, mas há pessoas que não estão aptas a ir para outro planeta. E no meu caso a personagem Miguel não sabe nadar, e como não sabe nadar, não pode ir para o novo planeta. E então há um lugar de abandono, de ser deixado para trás. Você já tinha participado alguma vez, assim, de uma produção com efeitos especiais, com tudo isso? Não. Eu acho que já tinha feito 1 ou 2 curtas também, com algumas coisas que tínhamos que trabalhar sobre croma ou não sei o quê, ou que depois queria ter efeitos especiais. Só que o privilégio deste filme é que o próprio realizador, portanto foi a primeira longa-metragem do Carlos, e ele maioritariamente trabalha com efeitos especiais, portanto ele é especialista em VFX, portanto ele trabalha todos os efeitos especiais da maior parte dos filmes portugueses, é ele que os faz. E isto, às vezes o efeito especial basta ser cobrir uma coisa qualquer que ficou aqui, um tape que não sei o quê, portanto isto também é efeito especial, é fazer máscaras, tapar coisas, etc. Um tiro, né? Exatamente, tipo tudo. Portanto, desde a coisinha de corrigir maquilhagem às vezes a pôr um efeito ou fazer animação 3D, não é? E a cena boa daqui é que o grande problema em Portugal, como não há dinheiro, a pessoa do VFX, dos efeitos especiais, não está na rodagem. E isto é o grande problema, porque a pessoa deveria estar na rodagem, porque o realizador está a fazer um plano e o do VFX diz assim, olha, se quiseres depois pôr uma coisa a explodir lá atrás, tu tens que filmar deste ponto de vista. O que é que mais de lutas de cena? Normalmente o especialista de lutas de cena vai dizer, tens que filmar daqui, porque senão é fake um murro. E com os efeitos especiais é igual. Só que aqui eu tinha
a pessoa que fez os efeitos especiais é a pessoa que está a realizar. Então ele sabia tudo, já sabia o que é que iria fazer a seguir. Então de repente às vezes era só, ok, então, mas o que é que vai aparecer lá atrás? Lá atrás está não sei o quê, ok, só para eu perceber o que é que se está a passar. Pronto, e sendo que ele também foi inteligente porque o próprio filme, os efeitos especiais, ou seja, ele utilizou uma direção de arte toda muito de coisas vintage, etc, ou seja, como se fosse um pós-apocalipse, e nisso ele foi inteligente, porque a direção de arte, tu fazeres um filme de ficção científica só na direção de arte, amor, vai o teu orçamento, não é? Tu tens que criar o futuro, e ali o futuro era, tu foste deixado para trás com tudo que ficou de antigo. E então aí também foi inteligente. Então aquilo criava ali um ambiente, uma melancolia, uma coisa que depois os efeitos eram coisas mais pequenas, eram coisas mais acessórias, mas foi muito lindo. Ó, gente, é um filmaço, eu indico todos vocês assistirem Mar Infinito. Vamos agora à pergunta número 3. Que nome recebeu no Brasil a comédia americana que em Portugal se chamou Loiras à Força? Opção A, As Branquelas. Opção B, As Loirérrimas. Ou opção C, As Platinadas? Estou a adorar estas 3 opções. As Branquelas. Nuno, poxa, estou muito feliz, você é toda. Sabes, esta sei por acaso. Por acaso é um filme que eu adoro. Eu acho aquilo tão divertido. Tem aquela cena icónica delas a dançar e não sei o que, fazer uma vários battle. memes, né? Não, exatamente. E eu acho que percebi que se chamava As Branquelas precisamente por causa dos memes do Instagram e não sei o quê. Mas você já sabia, então? Sim. Quando disseste As Branquelas, eu percebi logo. Se tu não me desse opções, eu não ia lá. Mas das minhas 3 opções eu percebi, não é a primeira, é logo As Branquelas. As Branquelas, gente. As Branquelas, um filme lançado em 2004, tornou-se um clássico da comédia dos anos 2000 e é lembrado até hoje por suas cenas icônicas e memes. A diferença no título entre Brasil e Portugal mostra como as adaptações podem variar bastante para se conectarem melhor com o público local. O lúdico e o imprevisível também temperam o curta Arriba Beach. É verdade. Uma das produções lançadas esse ano com você no elenco. Esse filme, com equipa e elenco formado por pessoas de diferentes nacionalidades, brinca com diferenças culturais para falar de questões de identidade. Antes de tudo, Nuno, eu queria saber o que te motivou a fazer esse curta? Você já tinha nos dito que você é um apoiador de curtas, que você acha importante estar sempre participando, mas esse especificamente, o que te motivou a fazer? Olha, este foi um projeto até bastante engraçado, no sentido de que eu faço muitos curtas, até porque os curtas muitas vezes são, e tu sabes disso, não é? São o primeiro passo, são os primeiros degraus antes dos longas. Não é? E lançam muitos atores. Exatamente, né? e lançam muitos realizadores também, não é? É assim que eles começam. E a verdade é que, infelizmente, em Portugal tu também não tens um mercado assim tão vasto, ou seja, os mesmos realizadores que estão aí já nos festivais enormes com longas, volta e meia voltam a fazer curtas, porque tu tens que ir oscilando. Não tens assim tantas longas a acontecer anualmente e portanto é normal, todos os atores portugueses tu vês que todos nós vamos fazendo curtas ao longo da vida, não deixamos de fazer curtas. E este aqui, o realizador é o Nish Guerra, Nish Gira, desculpa porque ele na verdade não tem o salvo erro, é belga, ou pelo menos estava a viver em Bruxelas e etc. E portanto interessava-me este lugar também de internacionalização, ou seja, trabalhar com realizadores que não são só portugueses e que também estão noutros países e que têm outras culturas. E este foi engraçado porque ele contactou-me primeiro, antes da pandemia, para fazer este filme. Contactou-me porque me tinha visto num outro filme qualquer, Entretanto, aquilo meteu-se a pandemia, isto ficou tudo em águas de bacalhau, e em 2022, acho eu, ou 2023, não sei quando é que filmámos, de repente volta-me a aparecer, a minha agente manda-me um e-mail com um casting para este filme, e mas eu conheço este nome, eu conheço o nome deste realizador, eu conheço, esta história parece-me familiar, e de repente, eu percebi-me que eu já tinha lido o guião, que já estava tudo, ou seja, eu já estava certo para fazer este filme antes, só que ele decidiu contactar-me através da agência desta vez e não sei o quê, para perceber o que é que, se eu podia, ponto número 1, também fazer. E este em particular, para além da questão internacional e para além, a temática para mim interessava muito, porque é um filme muito sensual, que fala de sexualidade, que fala de liberdade na sexualidade. E eu acho que isto para mim é sempre uma coisa que também me rege, ou seja, também me movimenta, também me motiva enquanto pessoa.
E acho que aqui, ou seja, é um filme queer que ataca maioritariamente festivais queer, etc., mas não é só queer, ou seja, e o queer na verdade abrange tudo. Sim. E portanto neste sentido interessava-me esta coisa porque o filme é sobre jogos de sedução e são dois casais que no fundo se seduzem na praia, como todos nós sabemos que às vezes há praias, não é? Em que as pessoas estão a seduzir umas às outras, e aqui é um casal aparentemente heterossexual e um casal e dois amigos. E na verdade isto é um jogo de enganos, porque todos estão a mentir. Estão todos a fingir ser uma coisa que não são. E é muito interessante porque ao longo do filme tu vais achando que as pessoas estão a descobrir coisas que não era suposto, quando na verdade depois chegas ao final e percebes, mas calma lá, mas eles estavam todos a mentir. E tu percebes isto no último plano do filme. E isso interessava-me. Este jogo. Não é porque na verdade eu não estou a dizer qual é que é a mentira, não estou a dizer o que é que vai acontecer, mas acho que é muito interessante tu perceberes isso. Para mim, enquanto ator, isso interessava-me muito, que é quando tu também estás a mentir sobre a mentira, não é? Porque nós já estamos a fingir do início ao fim, ok, fingir, ou seja o que for, não é? Estamos a interpretar qualquer coisa, mas como é que tu passas sem ser aquela coisa de estou a mentir, sabes? Tipo, como é que tu, na subtileza do cinema, tu encontras esse lugar de eu estou-te a dizer a maior verdade, mas ao mesmo tempo eu quero que a pessoa que esteja a ver acho que há perceba que há uma estranheza qualquer. Isso interessa muito. Eu adoro quando vejo um filme e penso assim, este gajo está incrível, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. Fico sempre e isto prende-te, não é? E eu acho que este filme tinha isso, e acho que também era dos primeiros que quando eu li o guião pensei, olha que fixe, quero trabalhar isto, quero trabalhar esta zona, acho que ainda não trabalhei isto. Parabéns, olha, Nuno, eu fico muito feliz sempre que eu recebo um artista aqui que é apoiador de curtas-metragens. Eu sou também apoiador, eu sempre que tenho oportunidade também estou ali atuando, porque eu acho que é muito importante para a nossa indústria. Eu, por exemplo, ou seja, agora vou trabalhar outra vez com a Isadora Neves Marques, com uma realizadora com quem trabalhei, que o primeiro filme que fiz com ela ganhámos Roterdão, o Festival de Roterdão, ou seja, de repente, e o ano passado ela esteve em Cannes com outra curta dela, e ainda ontem ou antes de ontem me ligou a dizer que tem um curta novo, e eu pensar, e ela está a preparar-se para a longa, eu acho que ela ainda não deu esse passo, tipo, está com medo, mas a verdade é que eu de repente faço parte do percurso dela. E é isto né? faz sentido para mim, é isso, era o que tu falávamos no início, a mim interessa-me trabalhar em equipa, interessa-me eu ter trabalhado contigo em backstage e tu seres meu caracterizador e agora estar aqui contigo neste projeto, estás a perceber? Isto interessa-me, sim. criar uma narrativa artística com os meus pares, seja por trabalho, seja pela vida, mas fazer parte dos diversos projetos de cada um. Você estava falando que você fazia muitos curtas universitários, eu também já tenho alguns aninhos de carreira, eu também fiz muitos curtas universitários e que, passados alguns anos, aqueles realizadores se transformaram em grandes realizadores e me chamaram para trabalhos que tinham um orçamento legal, enormes. Eu acho que também tem isso, né? Acho que fica na memória ali da pessoa. Sim, né? Sim, e eu, atenção, até podemos ver isso desse ponto de vista, que de facto é um investimento, como eu estava a falar há bocado. Eu faço curtas universitários porque eu estou a ver qual é a nova geração, eu estou a investir neles também, e eles em mim. Não é no fundo eu achar isto agora vai-me dar trabalho daqui a não sei quanto tempo, não é, mas também é no sentido de eu quero perceber quem são estas pessoas e quero acompanhar o seu crescimento, e naturalmente, mais cedo ou mais tarde, é muito mais interessante enquanto ator, se calhar eu cruzar-me com ele, passar 10 anos ele estar em Cannes, e eu por acaso também, pensar assim, fogo, fizemos aquela tua curta e isto, 3, 2, 1, dizemos, olha, bora alinhar aí as coisas e vamos fazer uma coisa juntos, why not? Isto para mim é interessante, isto para mim é de repente eu fiz parte do percurso artístico desta pessoa, mesmo que tenha sido no filme da escola, mas a seguir aí voltamos à sorte, não é? Que de repente não é sorte, mas ao mesmo tempo tu estás a semear a tua sorte, estás a semear estás a deixar o teu cunho também nessas nova geração que está a começar. Aquele discurso, né? Colhendo que plantando. E eu aprendo sempre, quanto mais não seja, olha, estávamos a falar um bocado de géneros e não sei o que, houve coisas que eu já fiz em curtas de académicas, ou até às vezes naqueles festivais dos 48 horas, tens de filmar em 48 horas, já fiz coisas absurdas de cinema de comédia fora, gore, com sangue a explodir e não sei o que, coisa meio mangá. E que tu pensas assim, isto se não fosse universitário eu não ia parar um projeto. Era impossibilidade. Não tinha, e de repente eu tenho imagens minhas dentro com esse registro. Até para mim é ótimo a nível de portfólio também.
E esse foi o 1, 2, 3 testando do Nuno Nolasco, que teve 3 acertos, segue aí liderando o nosso ranking. Nuno, olha, vamos lá. Retomando aqui um pouco da nossa entrevista. Eu gostaria de falar de um trabalho mais recente seu, que foi a peça Ancora Tu. Ela teve uma temporada em Paris, em 2024, e em julho deste ano participou do Festival de Avignon, também na França. Pelo que eu li e o pouco que você já falou aqui pra gente, é um espetáculo solo, né? Que além de trazer uma interação com o público, ele também parte de uma premissa autoficcional, né? Em que você vive uma narrativa que mistura elementos da vida real com ficção. É isso mesmo? É isso. Eu falei certo? Estás ótimo. Explica melhor um pouco. Explica melhor um pouquinho aí sobre esse projeto. Olha, este projeto tem sido assim a minha... se calhar o meu estado de graça ultimamente, mesmo. Foi um encontro muito, muito, muito feliz com esta companhia belga que se chama Garçon Garçon, que me convidou o ano passado, ou seja, já tinha trabalhado com eles num outro espetáculo em 2023, em que só entrava, ou seja, eles tinham um prólogo no início do espetáculo que era em vídeo, portanto que foi realizado por um realizador também belga que eu adoro, e que por acaso fui lá parar, eles convidaram para fazer uma personagem muito pequenina e portanto eu entrava no espetáculo, mas em vídeo, portanto fui lá 2 dias filmar e vim-me embora. E eles, depois passados uns meses, ligam-me a desafiar-me para este projeto. E a primeira coisa que eu digo é, mas atenção, eu não sou nativo em francês, eu não sou... ou seja, eu nem sequer fluente sou, ou seja, eu falo minimamente bem francês, ou seja, eu arranhava minimamente bem, compreendo muito bem, mas um monólogo em francês, eu estava super, super, super nervoso e ele disse, não te preocupes porque é precisamente isso que eu quero, ou seja, não quero um francófono, eu não quero um belga, não quero um francês, eu quero um ator que se calhar tenha mesmo essa dificuldade. Precisamente por esse lugar da ficção e da realidade que tu estavas a falar. Portanto, o espetáculo, basicamente a história, pronto, isto não é spoiler porque eu digo logo isto no início do espetáculo, eu não tenho espetáculo nenhum para apresentar e portanto aquilo que eu tenho para apresentar é porque aquilo que eu vou fazer naquela hora, no fundo eu apaixonei-me pelo encenador, nós tivemos uma belíssima história de amor, mas não acabámos por não criar espetáculo nenhum. Não existe o guião, não tem o... Ou seja, aquilo que eu apresento é isto, não há espetáculo nenhum e aquilo que eu tenho aqui para vos... Ou seja, e ele deixou-me há cerca de uma semana e pouco antes de eu começar a estar em cena. Portanto, aquilo que eu tenho para fazer aqui hoje sou eu e tenho aquele quadrozinho ali que é uma lista de memórias da minha relação de amor com esta pessoa e vocês vão me ajudar a selecionar as memórias que eu levo comigo para Lisboa e as memórias que eu vou apagar da minha vida. Pronto, e isto basicamente é o plot do espetáculo. No fundo eu vou partilhar memórias de uma relação e as memórias passam por áudios do WhatsApp, fotografias, storytelling, às vezes sou eu a contar histórias, outras vezes são o nosso filme preferido, a nossa ópera preferida, o nosso primeiro café, a primeira vez que fizemos amor. Portanto, é tudo isto e as pessoas escolhem as memórias. Portanto, eu para além de ter aprendido um espetáculo, não aprendi um espetáculo, eu aprendi vários, porque cada dia é uma coisa diferente, porque o percurso emocional depende e varia consoante a escolha do público. E isto para mim foi muito interessante porque ele toca precisamente isso. Eu tive que trazer muito de mim, portanto foi-me convocado um lugar de verdade, de trazer coisas muito minhas, muito pessoais para partilhar ali, mas ao mesmo tempo é arte e portanto nós estamos sempre, e há ficção, como é óbvio, e eu acho que é um espetáculo que foi um desafio para mim, primeiro porque de repente tive que dominar a língua francesa, e agora em Avignon foi um sucesso total, portanto estou assim um bocadinho ainda em êxtase, nem sei bem como digerir isto, porque de repente eu tive críticas todos os dias, críticas ótimas, eu tive vários perfis a saírem na imprensa francesa sobre mim, ou seja, eu, Nuno Nolasco, ator. E de repente vi uma validação também, um impacto que um espetáculo pode ter que eu nunca tinha assistido, nunca tinha sentido, pelo menos em Portugal, infelizmente isso não acontece.
Olha, o ponto de partida de Âncora Tu é um relacionamento gay, homoafetivo, né? Eu lá no Brasil também tive a oportunidade de fazer a caracterização, não sei se você chegou a saber, de um espetáculo chamado Invisível, com o João Cortez, também um monólogo, aonde ele também tratava de um assunto sobre um relacionamento homoafetivo. Nesse caso era um relacionamento tóxico, era um relacionamento, enfim, um pouco mais delicado. Eu queria saber, você como criador e como espectador, você percebe que tem havido assim, algumas visões e questões que estão retratando mais essas obras? Você percebe que isso está sendo mais falado, está sendo mais produzido? Até por resistência, às vezes, né? Exatamente, era isso que eu acho que ia tocar aí. Infelizmente estamos numa altura do mundo muito assustadora, não é? Não sei lá o que é que vem por aí. E isto é a nível mundial, mas pronto, não vou falar de política, não vale a pena, porque não é isso, mas porque acho que nós já estamos a fazer política aqui. Pois, sim. Portanto, está tudo certo. Mas sim, acho que cada vez mais, felizmente, as pessoas estão mais consciencializadas para novas, ou melhor, não é para novas, é para finalmente se falar de certo tipo de assuntos em que até então eram sempre postos no lugar do nicho. Como qualquer moda também, às vezes as modas têm que ir buscar os nichos e os marginais para os tornar o centro, não é? E aquilo que é atrativo. E acho, e ainda bem, que agora eu sinto que há uma data de coisas que estão na moda e finalmente, ou seja, ainda bem que estão na moda, nomeadamente temáticas sobre racismo, sobre homofobia, sobre pessoas trans, etc. Portanto, os marginais, diga-se, ou a falta de privilégio está na moda no sentido em que, não me interpretem mal, está na moda no sentido em que finalmente estamos a dar voz a todos estes assuntos. E ainda que pareça, às vezes, ou que eu tenha pessoas, ou colegas nossos que às vezes pensam, mas caramba, tipo, porque é que estamos agora só se fala sobre isto? E eu, sim, ainda bem que só se fala sobre isto. Porque durante anos e anos não se falou sobre nada disto. E agora estamos finalmente a falar sobre isto. Vem cá, você acha que aqui em Portugal eles ainda criam poucas histórias centradas para esse público LGBTQIAPN+? Acho que sim. Acho que isso é uma das coisas que ainda para mais, por exemplo, eu também fui um dos atores selecionados para o Passaporte, que é um programa de casting directors internacionais, isto em 2023. E eu lembro perfeitamente que nós temos que apresentar um showcase, portanto que é um monólogo de 2 minutos, 3 minutos, perante os casting directors todos, para além do nosso showreel, etc. E eles ficam para nos verem, para nos conhecerem como atores. E eu decidi fazer uma cena, em vez de fazer um monólogo, fiz uma cena em diálogo com um colega meu, com outro ator, que também estava selecionado, e fizemos uma cena homoafetiva. E a dada altura as pessoas perguntavam, mas porquê que tu queres apresentar assim? No fundo, como nós não estávamos a fazer casting para nenhum filme em particular, era isto sou eu como ator. E eu porque eu tenho 23 casting directors à minha frente internacionais, eu agradar aos 23 vai ser impossível. Porque não vai dar, ou seja, cada um vai ter os seus preferidos. Agora, eu sei que nestes 23, muitos deles vêm de países em que há produção de séries, filmes, LGBT, queer, etc, e que têm mercado, que nós aqui não temos. E, portanto, eu, no mínimo, quero deixar claro a estas pessoas que eu sou um ator queer e que, portanto, posso interpretar estes papéis, ou pelo menos, e agora como estamos na cultura woke, com todo o cancelamento e não sei o quê, eu estou aqui e tenho lugar de fala. Portanto, se vocês quiserem, eu também estou, isto também sou eu. E isto para mim representa, isto para te responder, representa que é o facto de eu ter tido necessidade também de me apresentar assim, que atenção, isto me define totalmente, deixa-me pensar que o nosso país ainda está muito aquém das coisas. Eu acho que tens uma cultura cinematográfica queer forte em Portugal, mas muito, muito, muito à margem, ou seja, muito alternativa, que é muito boa, tens 3 ou 4 nomes assim fortíssimos do cinema queer, super conhecidos internacionalmente, mas que cá não tem impacto nenhum. Agora, tu não tens histórias comerciais, não há séries LGBTQI+, aqui em Portugal. Não há cinema dito comercial para as grandes massas, que já há pouquíssimo. Ponto final, primeiro há pouquíssimo e depois muito menos com estas temáticas. E vem cá, qual que você acha que são as perspectivas
para um ator da comunidade LGBTQIAPN+, aqui em Portugal? Você acha que é difícil, que sofre algum tipo de preconceito? Isso ainda acontece? Acho que ainda acontece, mas também acho que isto acontece no mundo inteiro, não é só em Portugal. Eu acho que ainda continuamos a ter uma maneira de ver o acting, ou ainda temos um lugar muito heteronormativo de abordar a arte de representar, diga-se, pronto, que neste caso é sobre isto que eu estou a falar. Acho que o teatro sempre foi mais livre do que o audiovisual, nesse sentido. No teatro, os criadores, os guiões, a matéria, ou seja, como se também se joga muito com aquilo, com o biográfico. É mais fácil ir ao biográfico no teatro do que no cinema. Porque muitas vezes no cinema é porque é que eu estou a ver uma coisa que é sobre ti, tu não és assim tão interessante. Mas no teatro que engraçado estás a falar sobre ti, sobre um acontecimento qualquer da tua vida em que eu me revejo. Acho que é mais simples, acho que o protocolo é mais simples. E acho que no teatro sempre houve mais histórias. Acho que ainda se consegue transgredir nesse sentido. No cinema e no audiovisual há muito pouco. E, portanto, infelizmente, acho que ainda tens que responder, sei lá, há atores que tu tens noutros países que são assumidamente atores queer, que têm uma personalidade, por exemplo, a questão do feminino e do masculino, dos gestos, das joias, da maneira como tu te apresentas, só isto para um ator. Eu cresci a ter medo de cruzar a perna. Olha. E isto é uma coisa fortíssima, tu cresces, ou seja, isto estou-te a dizer eu, Nuno, estou-te a dizer a ti, Mateus, não é? Tipo de... Quando às vezes me dizem, mas qual é o problema tipo de cruzar a perna, não sei o quê. Pois, para ti nunca, ou seja, um heterossexual nunca se preocupou em fazer isto. Eu, por exemplo, quando era adolescente, ou quando comecei a representar, eu às vezes que estava a representar contigo aqui, ia cruzar e pensei, já fui feminino. E tu estás sempre em awareness, não é? Estás sempre a perceber que estão a olhar para ti. E será que se eu pus aqui a mão e não sei o quê já fui feminino? E será que se eu quebrei o pulso não sei o quê? Porque depois tens, então no final dos anos 90 e nos anos 2000 a não sei o quê, tinhas os casting directors a dizer, atenção, não sejas tão feminino, pareces uma bicha, pareces não sei o quê. Sim. Sabes? E então tu ficas assim, então começas a trancar o teu corpo. E é engraçado que eu no início muitas vezes ainda tive ali duas ou três situações de castings em que me apontaram isso e que disseram, cuidado Nuno, porque também a maneira como tu falas és muito eloquente, mas és meio afetado a falar, cuidado com o teu tom, com os teus gestos. E é engraçado, a partir do momento que eu, e agora é a mesma expressão, que eu me fiquei a cagar para isso, que estava nas tintas para isso, foi quando eu comecei a ter mais trabalho. Ninguém mais questionou o meu feminino ou o meu masculino, ou o que seja. E é engraçado que desde então só faço heteros. Portanto, não tem nada a ver, né? Não tem. Nada porque, a ver uma coisa sabes que quando era miúdo eu pensava assim, mas caramba, o Louis Garrel, os filmes franceses que eu vejo, os galãs franceses têm uma gola alta, estão de perna cruzada e estão a fumar assim. E são super femininos e dizem poesia, são atormentados. E ninguém questiona a masculinidade ou heterossexual, ou whatever. Tipo, aqueles galãs são galãs que vão para lá do macho latino. E só que esta questão, nos nossos países, e principalmente aqui em Portugal, eu sentia muito este peso. No Brasil também. No Brasil, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, inclusive, os atores, infelizmente, eles não podiam nem manifestar, assumir a sua identidade. Mas olha, hoje não é mais assim. Nós tivemos um número muito grande de atores que assumiram sua identidade de gênero ali em público, e muito pelo contrário, eles continuaram fazendo trabalhos brilhantes, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Ainda bem, mas é isso, mas acho que é só essa preocupação, sabes? Eu acho que é mesmo... Portanto, eu quando vejo, às vezes, quando dava aulas a adolescentes ou não sei o quê, e percebia que as pessoas estavam a descobrir a sua sexualidade também, etc., ou a manifestar-se finalmente a sua sexualidade, eu penso sempre, eu potenciava sempre, tipo, ser livre, ser tu próprio. E vem cá, em relação, por exemplo, a personagens transexuais, você acredita que eles devem ser interpretados por artistas transexuais? Neste momento, acho que sim. Acho que sim, por uma questão histórica. Pois. Acho que sim. Acho que era aquilo que estávamos a falar. Acho que hoje em dia, eu acho que no limite,
Ou seja, a arte de representar não tem que estar basilada nem fixada. O fazer de conta é o fazer de conta. Eu posso fazer de conta daquilo que eu quiser. Mas tem uma reparação histórica, né? Exatamente, é isso. E a história, nós não fizemos de conta, nem toda a gente pôde fazer de conta a vida toda. Eu, homem branco, cis, sempre tive o privilégio de poder fazer de conta. Mas se calhar uma mulher transexual não pôde fazer de conta porque não pode, porque ela não pode fazer, ou porque não a deixam fazer um papel de mulher, por exemplo, mulher cis. Então agora que faça, pelo menos, vai fazer os papéis de mulheres trans, sim, acho que sim. Olha, Nuno, a gente já tá caminhando aí pro final do nosso programa. Mas antes é chegado o momento de você enfrentar os maiores dilemas aí sobre o mundo do entretenimento. No nosso quadro Ser ou Não Ser. Muito simples, não precisa ficar desesperado. Aqui a gente tem 2 bolinhas, tá? E você vai escolher uma delas. E dentro de cada uma delas há uma opção que você poderia ser numa realidade paralela, digamos. E aí você vai tirar uma e vai nos dizer, uma é mais tranquila, a outra é um pouquinho mais forte. E aí a gente vai descobrir se você seria ou não seria. Vamos lá? Ok. Ups, deixa eu fechar aqui que já... Opa, ela tá querendo pular. Ela tá querendo pular. Será que é essa que eu devia escolher? Não vai pular. Não sei, aí é com você. Qual que você escolhe no Nolástico? Já não me lembro como é que é no Matrix, né? O azul... O vermelho é para ir... não me lembro. Qual é que é para... Eu vou ao vermelho. Vai a vermelho? Vamos lá ver se o que ser Posso ou não abrir? Ser do Nuno Nolástico. Eu também não sei, tá? Vai ser uma curiosidade pra mim. Tchá, 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 tchá. Mostra pra câmera. My God! E aí, ser ou não ser? Vamos lá. Lê pra gente aí. Ser ou não ser criador de conteúdo maiores de 18? Bom, e aí, Nuno? Não, acho que não. Acho que não iria lá. Mas atenção, alguns colegas meus, isto agora porque alguns colegas meus, atores portugueses e não sei o quê, dizem sempre que eu sou ator que estou sempre nu. Porque eu já tive, muitas vezes eu já fiz... Que é diferente, né? Exatamente, mas isto só para dizer que a nudez e a exposição física, portanto eu já tive muitas vezes nu em cena, em espetáculos de teatro, já tive muitas vezes nu, já tive nos frontais no cinema, portanto já fiz cenas, aliás o Arriba Beach que nós estávamos há bocado a falar tem uma cena, uma orgia, portanto tem um momento de sexo entre os 4 extremamente bem filmado, que foi filmado com imenso cuidado, com as pessoas certas, portanto com o protocolo todo, que foi também incrível. Isto para dizer que tenho muito respeito por quem faz conteúdos de maiores de idade, mas eu acho que não iria fazer. Acho que não. Lá no Brasil já aconteceu de alguns atores em algum determinado momento da carreira acabarem participando de produções 18+, e também desses aplicativos claro, enfim, é o que acontece. Eu não tenho qualquer tipo de juízo de valor. Aliás, eu consumo, portanto vejo, e ainda bem que existe, ou seja, não é questão, e não acho que não é para mim, não é isso. Se eu tivesse que fazer, fazia. E acho alguma graça no privado poder fazer alguns conteúdos dessa natureza, mas fica aqui um disclosure, mas acho que torná-los o meu trabalho, acho que me iria desvirtuar aquilo que eu gosto tanto no sexo e aquilo que eu gosto tanto na intimidade ou no amor, seja lá o que for. Que maravilhoso você é, Nuno, que maravilhoso. Gente, e assim terminamos o episódio de hoje do Atrás da Cena com o Nuno Nolástico. Muito obrigado pela sua participação. Olha, eu tô muito honrado de ter você aqui. Um ator gigante que só brilhantou aí a nossa temporada. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, mesmo. E se você que está aí do outro lado curtiu o episódio, não se esqueça de deixar um like, deixar os comentários e compartilhar com os amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder os próximos episódios.
E esse foi o Atrás da Cena. Semana que vem tem mais. Ai, que bem suave, que lindo. Olha, não, tu também, fogo, parabéns. Galã da nossa temporada. Ai, calma, não, parabéns a ti, amiga, sério, obrigado. A entrevista linda, mesmo. Não, tu estiveste-me a falar e sei lá, mas é muito